Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sistemas de abastecimento de água, comentando um pouco a respeito do histórico do abastecimento, as normas para captação, abastecimento e tratamento e os sistemas de abastecimento de água. Então, o que nós podemos perceber aqui em relação ao histórico é que as primeiras comunidades, os primeiros povoamentos humanos que se deslocavam de um espaço e iriam se alocar em outro espaço, o principal fator para que essa escolha pudesse ser feita, do local para essas pessoas se assentarem, era a questão de ficar próximo de um curso de água, para que a água pudesse ser utilizada para várias outras coisas, além de fins potáveis, claro. Existia uma preocupação já relacionada à qualidade dessa água, ou à não qualidade dela, tanto que as primeiras iniciativas relacionadas à qualidade da água, elas datam já de 4.000 antes de Cristo. Existem alguns documentos em sânscrito e grego que recomendavam que as águas impuras deveriam ser purificadas por fervura ou expostas ao sol, ou então purificadas por filtração em leitos de areia antes do uso, para abastecimento público. Existem alguns indícios também que mostram que os egípcios propunham aí o uso do alume para clarificar a água. Hipócrates, em 500 a.C., ele recomendava a fervura e a filtração da água, da chuva, antes do seu uso para abastecimento público. E aí a gente verifica aí várias outras relatos da história, Aí nós temos também em 300 a.C., engenheiros recomendavam então que os primeiros sistemas públicos para abastecimento de água, os grandes aquedutos, também deveriam existir e passar também por sistemas de tratamento, por um processo de tratamento de água. Aqui a gente tem então aquedutos romanos, utilizados na época, já antes de Cristo, para levar água à população. E no século XVII, claro que a filtração ela se estabeleceu como meio efetivo para a remoção das partículas de água. E aí, ao longo da história, nós temos vários relatos, sobre a preocupação em que já se existia relacionada à qualidade da água. Nós vamos perceber que existem algumas normas relacionadas, então, à questão da concepção dos sistemas públicos de tratamento de água, certo? E o que nós vamos perceber também é que dos sistemas de abastecimento de água, ele vai ser concebido e projetado, então, para atender a pequenos ou grandes cidades, variando suas características no porte de suas instalações. Caracteriza-se então o que seria isso aqui? Caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e fornecimento às populações em quantidade compatível com suas necessidades. Isso é um sistema, então, de abastecimento de água, certo? Ele, por si só, resumidamente, ele pode ser resumido, então, na questão da escolha do manancial, certo? Onde essa água vai ser captada, a captação, como já está falando o nome, a captação é retirada da água, a adução, certo? Aqui representado aqui por esse símbolozinho, onde vai fazer, então, onde vai levar a água captada, então, ao sistema de tratamento de água, Depois a gente tem a reservação, que é onde a água tratada é reservada, e depois temos as redes de distribuição. E numa outra parte aqui, que não está sendo representada nessa figura, mas que também existe, a gente tem também as estações elevatórias, que também fazem parte aí desse processo de distribuição da água, certo? Então nós temos basicamente o manancial, a captação, a adução da água bruta, a estação de tratamento de água, que vai fazer o tratamento dela, a adução, o levar a água tratada, a reservação, são os reservatórios, que vão se reservar a água tratada, e por final, então, a distribuição. Então essas são as partes fundamentais aí de um sistema de abastecimento de água, certo? Bom, a primeira parte, então, que a gente tem a escolha do manancial. Então, toda fonte de água utilizada, ela precisa, toda fonte de água, então, ela pode ser utilizada para fins domésticos, comerciais ou industriais, Eles podem ser classificados, então, como mananciais superficiais, mananciais subterrâneos ou então mananciais
meteóricos, né? O que seria um manancial superficial? Né? É aquele em que escoa, né? Que a água escoa na superfície terrestre, então compreendendo os córregos, ribeirões, rios, lagos, lagoas, né? Exemplo dessa imagem que nós vemos aqui. As águas subterrâneas, né, como o nome já nos diz, né, é a parte do manancial que se encontra completamente abaixo da superfície terrestre, né. Um exemplo é essa imagem, ok? E depois as meteóricas são aquelas que envolvem, aquelas que compreendem a água existente na natureza na forma de neve, chuva ou granizo, certo? A escolha do manancial, ela vai depender, né, vai se constituir da decisão, acho talvez mais importante aí na implantação de um sistema de abastecimento, né? Ele possui então um caráter individual e coletivo, né? E algumas questões devem ser avaliadas, né, quando vai se fazer a escolha do manancial. Os detalhes dessa escolha, né, elas estão na resolução do CONAMA, do 357 de 2005 e na 430 de 2011, que se refere à questão dos parâmetros de qualidade de água, e depois o Ministério da Saúde, né, a 2914/2011.